Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje o nosso programa está mais que especial. Recebemos o Dr. Carlos Chilichica, que abordou aí os pilares da saúde, qualidade de vida e longevidade. E realmente essa entrevista está muitíssimo interessante. Dê uma olhadinha. A doença de Alzheimer está ligada a um gene, não é? Nossa. E a gente sabe que o que desencadeia, liga esse gene é um processo inflamatório do cérebro, que tem várias causas, né? Uma delas é a dieta rica em açúcares, em carboidratos. Olha, tanto que tem muita gente que chama isso. hoje a doença de Alzheimer de diabetes tipo 4, tipo 3 ou diabetes cerebral. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quarta-feira, aquele dia especial que falamos de pessoas, acontecimentos, eventos daqui da nossa terrinha. Chegou a hora do nosso quadro Você em Evidência. E vamos iniciar o nosso quadro com muita energia. Um ano de Bravos Indoor, que vai acontecer no próximo sábado, dia 12/12, ali naquela loja maravilhosa que é o Universo Blend. A festa vai ser assim sensacional, com bons drinks Malibu. O buffet é da Padaria América e olha, gente, cerveja Charaés. Então se prepare que sábado tem festa boa, um ano de Bravos. E você que não quer pedalar, não precisa, você quer só ficar de boa no espaço lindo da Universo Blend, tomando bons drinks, pode sim, minha gente. Então fiquem ligados nas informações que estão todas ali no Instagram da Bravos Indoor. E vamos falar de solidariedade. Natal Solidário BMT 2020, que também contará com o projeto Corta Essa, com a Lidair e parceiros, que vai aumentar a autoestima de mulheres e crianças que estão precisando. O projeto conta também com bazar solidário, sorteios de prêmios, desfile solidário e muito mais. Irá acontecer no dia 20 de dezembro, das 12 às 19 horas, no Mirante das Águas, em Várzea Grande. E as gêmeas lindíssimas e queridíssimas Mariana Simoni e Letícia Simoni lançaram no último dia 2/12 o seu showroom Inovarte. O evento foi exclusivo, aconteceu em grande estilo. Meninas, desejamos muitas energias positivas nesse novo empreendimento, porque vocês merecem. Vamos a uma dica de evento bom, festa boa, pagodinho, sambinha, cerveja gelada, gente bonita. É isso mesmo, estamos falando do Mingu Samba no Garden, um evento realizado naquela casa maravilhosa que todo mundo precisa conhecer. Está vindo aí com uma programação de final do ano imperdível. Fiquem ligados.
E chegou aquela hora especial, a hora de darmos os parabéns. E olha quem está apagando as velhinhas neste próximo domingo. Ele mesmo, nosso parceirão, Carlos Campelo, está aí completando mais um ano de vida e desejamos a você, Carlos, muita luz, muita energia positiva e que você continue aqui juntinho de nós, contribuindo com o nosso crescimento. E olha só quem também está ficando mais experiente, Ricardo Oliveira, de Primavera do Leste. E meu amigo, desejamos a você muitas felicidades, muita saúde e que Deus continue iluminando seus caminhos. E os parabéns vai também para ele, Adam, da dupla Jonathan e Adam, simpaticíssimo, uma pessoa de muitos talentos e uma energia maravilhosa. Adam, o programa Elga e Você e todos os cuiabanos te deseja tudo de melhor nessa vida, porque você merece muito. E aí estão por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa Cuiabá. Mas o Elga e Você só está começando, não saia daí que a gente já volta. E agora no Elga e Você nós vamos ter um bate-papo muito interessante, porque vamos falar de saúde, bem-estar, longevidade. E para isso estamos recebendo hoje o Dr. Carlos Chilisca. Eu acertei, doutor? Acertou. Esse sobrenome, eu falei, nossa, eu não vou conseguir, mas consegui. Doutor, um prazer imenso receber o senhor, estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos, que é uma parte muito interessante, que eu acredito que hoje as pessoas estão mais preocupadas com saúde e bem-estar, né, doutor? Sim, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Realmente, né, hoje a busca da saúde, né, é uma coisa muito importante, porque a incidência de doenças, né, principalmente as ligadas ao estilo de vida, que hoje são as mais importantes, e aí a gente coloca tudo, né? O diabetes, doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer, o câncer, né? Tudo isso está ligado muito ao estilo de vida. É lógico que tudo tem uma predisposição genética, tá? Mas você pode ter, assim, explicando em termos bem simples, você pode ter o gene para ter determinada doença, mas conforme você leva o seu estilo de vida, esse gene fica ali adormecido. Ele não é ligado, então você pode passar a vida sem ter doença. Por exemplo, a doença de Alzheimer está ligada a um gene, não é? Nossa. E a gente sabe que o que desencadeia, liga esse gene, é um processo inflamatório do cérebro, que tem várias causas, né? Uma delas é a dieta rica em açúcares, em carboidratos. Olha, tanto que tem muita gente que chama isso. Hoje a doença de Alzheimer de diabetes tipo 4, tipo 3 ou diabetes cerebral, né? Diabetes tipo 3 ou diabetes cerebral. Entendi. Tá? Então, é um processo inflamatório. Outras causas também, por exemplo, um sono ruim também pode precipitar o aparecimento são fatores que estimulam uma porque futura tem problema. coisas que a gente vai descobrindo, né, vão sendo pesquisadas, né? Então existe um sistema de, vamos dizer assim, de limpeza do cérebro que acontece durante a fase profunda do sono, que é chamado sistema linfático,
Tá? Olha que Quem quiser saber, é só digitar no Google, lá no YouTube, sistema glinfático, que vai aparecer. Sistema glinfático. Sim, o que acontece? Durante o sono profundo, aquele líquido que banha o cérebro, né, e a medula espinhal, que é o líquido céfalo-raquidiano, que a gente achava que só banhava por fora, não, durante o sono profundo ele se embebe no cérebro, e ali ele combate todos aqueles radicais livres e remove, vamos dizer assim, entre aspas, aquele lixo que poderia se formar, né, as placas amiloides que existem, que dão origem ao processo inflamatório que vai culminar na doença de Alzheimer. Então por isso, que não têm um bom sono... Sim, então um sono acelerando bom... um processo. Então tudo que eu falo assim, em relação ao estilo de vida. Então a gente já tem um dos mais importantes, que é um bom sono. Entendi. Não é? Porque durante o sono, o organismo se recupera, né, de todos aqueles problemas que aconteceram, eu falo problemas em relação aí à produção a gente chama de radicais livres, né, que vamos dizer assim, seria o lixo que você forma quando você está acordado, pela sua atividade, alimentação, aquela coisa toda. Né? Produção de energia, né? Quando você queima alguma coisa para produzir energia, sempre fica ali como vamos dizer... os resquícios. Um lixo, ali, um resquício, né? Lixo mesmo, né? Você queima madeira, fica o carvão, entendeu? E para você produzir energia, você queima gordura, queima glicose, e isso sempre gera entre parênteses, lixo que a gente chama de radicais livres. Isso aí tem que ser eliminado. Uma das maneiras é durante o sono, né? Por isso que você entra num estado de repouso. Doutor, mas existe, assim, muitas pessoas que têm problema com sono. Eu já ouvi falar, tem várias vertentes sempre. As pessoas às vezes falam que o sono é individual, cada pessoa tem um tempo certo. Se você funciona muito bem durante o dia dormindo 4 horas, esse é o seu tempo. Não necessita ser às 8 horas, que geralmente todo mundo fala que você precisa de 8 horas. Isso procede, doutor? Olha, isso aí vai muito na questão das horas do sono. Isso aí não é relevante. Entendi. Muito relevante. Porque cada um tem um ritmo do sono. Isso. Porque veja bem, são coisas interessantes. Por exemplo, já se sabe hoje que existem pessoas que são mais diurnas e pessoas que são mais noturnas. Isso, então doutor. Tem pessoas que produzem mais de manhã e tem pessoas que produzem mais à noite, não é? Então, isso aí são variações de pessoa para pessoa. Na verdade, o que é importante, mais do que as horas dormidas, é a qualidade desse sono durante as horas. Porque o sono tem vários estágios. Né? Tem o estágio inicial, o sono profundo, né? E o estágio que a gente chama do sono com sonhos, que é quando a gente sonha. Tá? Nossa, então é muito importante. Muito interessante. Sim, isso é muito importante. Sabe por quê? Então, veja bem, o sono inicial é aquele que você está meio dormindo, meio acordado, até você. Né? E antigamente se achava que esse sono ele era assim, tinha o estágio 1, 2 e 3, e era assim, né? Mas não, hoje a gente já se sabe, através de um exame chamado polissonografia, que esses estágios do sono se alternam de uma maneira aleatória. Entendi. Tá? Então, do estágio 1 você pode passar para o 3 diretamente, do 3 você pode voltar no 1 ou voltar no 2. Não é gradativo, não é assim. assim. Ter... Então, e o sono, que a gente chama sono dos sonhos, que é o sono REM, que significa curiosa nesse sonho. Rapid Eyes Movement, que é movimento rápido dos olhos, porque durante esse estágio do sono tem um intenso movimento ocular. Então, nisso aí é o sono com sonhos. Qual que é a importância do sono com sonhos? Durante o dia, o nosso cérebro, né, adquire várias informações. Tá? Isso aí, quando você dorme, essas informações vão ser processadas, né? Vamos dizer assim, no nosso hardware. Tá? É verdade? É verdade. O cérebro funciona igual um computador.
Então, isso vai ser processado. E isso é processado, então, durante esse período dos sonhos, o cérebro vai processando, vendo o que é importante, o que não é importante, descartando as memórias, não é? E comparando, né, as suas experiências atuais com as experiências passadas. Por isso que o sonho não tem sentido muitas vezes. Ah, mas que sonho maluco, eu sonhei com fulano e faz tempo que eu não vejo, ou não sei o quê. Adorei isso que o senhor está falando, porque às vezes tem umas coisas inexplicáveis, né? Então, isso é muito importante para o seu processamento cognitivo e da memória. Isso é muito importante. E aí a gente cai em outro problema do sono e sonho, não é? Que é o uso de medicamentos para dormir. Que muita gente... Porque a maioria desses medicamentos, principalmente os derivados dos barbitúricos, não é? Diazepam, e outros, eles abolem o sono dos sonhos. A pessoa não sonha. As pessoas que não sonham, elas não estão processando essas memórias? Não. Doutor. Ou estão processando muito mal, sonham um pouco ou não sonham. Isso me assusta, porque eu não sonho muito. Não, isso dá problema, isso é problema. Isso é problemático. Ou às vezes a gente não lembra do sonho. Sim. Também. Às vezes também, você não lembra. Também. E muitas tipo assim, vezes não lembro. Eu sou uma pessoa, por exemplo, me usando de exemplo nesse bate-papo, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não lembro. Depende muito do estágio, vamos supor. Se você passa do sono REM, que é o estágio 2, para o estágio 1 diretamente, como que você está meio acordado e meio dormindo, sim, você se lembra do sonho. Do sonho. Ou se você acorda, por alguma razão, o despertador tocou no meio do sonho, você se lembra do sonho. Entendi, doutor. Eu sou uma das pessoas que às vezes pode ser o barulho que for, eu não acordo. Sabe? Eu entro num estágio que realmente não é fácil me acordar. Eu desperto, às vezes até despertador, eu não ouço. Então hoje o uso de medicamentos para dormir, que a insônia é um problema sério, não sei muito bem aqui em Cuiabá, mas deve ser igual em São Paulo, né? 45% das pessoas têm insônia. Sim, né? É um E 90% das pessoas têm algum tipo de distúrbio do sono. Algum tipo. Né? Porque não é só insônia, tem também a apneia do sono, por exemplo, que é mais comum em homens, né? Que está ligado diretamente a um problema metabólico, na grande maioria das vezes. E o sono, ele está diretamente ligado à qualidade de vida, né, doutor? A saúde. É um dos principais pilares. Olha só. Tá? Então, talvez eu começaria pela importância de um bom sono. Sim. Né? Porque hoje, o bom sono é muito difícil. Por quê? Porque você vive num ambiente de claridade. Então, você vai... Primeiro que vai dormir todo mundo tarde, porque luz elétrica, televisão... Com certeza, já é uma predisposição das pessoas. Muito a própria difícil você luz, encontrar as pessoas que dormem cedo hoje. A própria luz azul, que é encontrada aí nas telas de computadores, celulares, da televisão, ele inibe a produção da melatonina, que é um hormônio produzido na glândula pineal, não só na glândula pineal, mas também, mas principalmente na glândula pineal, que está relacionado ao processo de indução do sono. E ela é liberada também durante o sono, não é? Ela é liberada, ela tem um ciclo, ela começa a ser liberada em condições normais. Mas a pessoa de tem que claridade. estar dormindo? Não. Não. À medida que começa a escurecer, a glândula pineal começa a transformar o triptofano, né, ou a serotonina em triptofano e em melatonina. Tá? E a melatonina, à medida que ela começa a aumentar a sua dose, a pessoa começa a entrar num processo de sonolência até dormir. Só que a melatonina, ela é inativada pela claridade, principalmente pela luz azul. E hoje, vamos supor, o quarto de quase ninguém é completamente escuro. Com certeza. Outro problema muito sério, que é um problema de saúde pública, é a poluição eletromagnética.
Olha. Sim, ninguém desliga o Wi-Fi à noite para dormir, né? Sim, ninguém. E mesmo se você desligar o seu vizinho está captando lá embaixo. E a onda eletromagnética, ela inibe a produção adequada de melatonina. Olha Tá? só. Tanto que quando começaram a instalar torres de celulares na cidade, quem morava perto da torre começou a ter problema Com sono. com sono. E problema de ansiedade, depressão. Que são os problemas Sim, hoje estão relacionados hoje. que né? estão em crescente, né, Sim, doutor? e uma coisa muito interessante da poluição, poluição eletromagnética, que ninguém presta atenção, é que ela é cancerígena. Isso é muito assustador, porque... Claro que é assustador, né? E ninguém está vendo esse elefante dentro da sala. Com certeza. Né? Então, eu acho que deveria ser feita uma campanha, né? Vamos dizer assim, nos condomínios ou alguma coisa, porque na casa, assim, se você mora em casa mais ou menos isolado, você desliga a sua e acabou. Mas Sim. em condomínio, não. Eu, É todo lá mundo no ali. prédio, eu moro num prédio, eu pego o Wi-Fi de todo mundo lá, com sinal... Você consegue até detectar no seu Sim, telefone, sim, né? é. Tá lá o Sim, tá lá. o Sim, Wi-Fi é. totalmente... Totalmente, um sinal forte. Sinal, Sinal forte, total. Doutor, eu vou chamar o intervalo, Uhum. o senhor segura um pouquinho, mas o papo está maravilhoso. E a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com esse bate-papo interessante. Eu sei que vocês estão gostando, porque eu estou adorando aqui com o Dr. Carlos Chilisca. Estamos falando aí sobre pilares, né, de uma qualidade de vida, da saúde. E eu estou, assim, muito interessada nesse assunto que o senhor falou da poluição eletromagnética, que, olha, eu fiquei... assim, realmente me chamou a atenção, porque, doutor, não é algo que todo mundo está falando aí diariamente sobre isso, né? Sim, mas já estão preocupados, porque está para ser instalado o sistema 5G. Sim. E o sistema 5G, ele é altamente poluidor, vamos dizer assim, do ponto de vista eletromagnético. Então, tem muita gente que está tendo restrições em relação ao sistema 5G. Nossa, Não é? que interessante isso. Uhum. Eu vi que o 5G já está vindo, e em alguns países eu acho que já deve estar em funcionamento. No E Brasil, logo, logo vai chegar. Porque... Mas, doutor, se essa questão da poluição eletromagnética é uma coisa que é verídica, existe, faz totalmente sentido, porque os dados de pessoas com ansiedade, depressão, tudo aumenta. O que poderia ser feito para tipo, tentar minimizar esses malefícios, né? Porque a questão da tecnologia é uma coisa que não tem como a gente frear, né? Como é que a gente vai frear isso? Não tem como. Então você tem que se proteger, porque evitar não tem jeito mesmo, Isso. né? Então você tem que evitar. Por exemplo, eu acredito que seria interessante, né, alguém que mora aí num condomínio, num prédio, fazer uma reunião de condomínio, alguma coisa, né? Sempre tem, né? E fazer essa proposta de as pessoas, quando forem deitar, simplesmente chega na tomadinha e despluga o Wi-Fi. O problema são as Sim, pessoas que numa casa, por exemplo, com 5 pessoas, Sim. cada uma tem o seu horário. Sim. Outra coisa, O não último, né, dormir que for com o dormir. celular, não dormir com o celular ligado dentro do quarto. Nossa. Ou pessoas desliga dormem o com celular do ou põe lado. ele no quarto do lado ou no banheiro da suíte, se não puder ficar sem celular, porque à noite não tem muita razão, a não ser que você, vamos supor, é um médico e está com um Verdade. problema que pode ser chamado, não é? Aí você deixa... Porque o próprio celular já emite luz azul, mesmo aquela luzinha Que fica piscando. Sim, ele emite Aquilo luz ali azul. já é prejudicial, Já doutor. prejudica, porque aquilo ali, a melatonina é inibida com qualquer quantidade de luz. Né? Então, vamos supor, se você tem televisão dentro do quarto ou ar-condicionado que tem a luzinha, você tem que desligar a luz ou desligar ou tirar a televisão da tomada para não ficar aquela emissão de luz. Né? Nossa, Outra coisa, as janelas, né, devem ser totalmente bloqueadas para ficar você realmente Tem dormindo no aqueles escuro. blackout mesmo. Sim, porque senão tem a luz da rua, isso aí vai atrapalhar seu sono, vai inibir em parte a sua produção de melatonina, né?
e vai prejudicar a qualidade do seu sono. Porque a melatonina começa a ser produzida no início da noite, isso eu falo em condições normais, quando não existia luz elétrica. Então, à medida que vai escurecendo, o seu organismo vai produzir lentamente melatonina, tal, ela atinge o pico em torno aí de meia-noite, 2 horas da manhã, depois ela vai decaindo progressivamente, não é? Aí, até quando começa aí as primeiras luzes do amanhecer, não é? E aí ela vai sendo inibida, tá? E você acorda, porque aí ela começa a ser transformada em outro hormônio, que é a serotonina, que vai te manter acordado. E essa melatonina, quais são a necessidade de nós termos um bom sono? Quais são os benefícios? O que ela faz realmente no nosso corpo, doutor? A melatonina é o mais potente, além de indutor do sono, né? Ele é o mais potente anti-radicais livres, antioxidante que existe. Olha só. Está praticamente presente em todos os seres vivos superiores, né? Vegetais têm substâncias semelhantes à melatonina que também podem ser convertidos em melatonina. Olha que interessante. Então e a melatonina não tem só uma ação durante o sono, né? A melatonina é produzida em maior quantidade no nosso intestino. Intestino, que é o segundo cérebro, né, doutor? Intestino é muito depois importante. do cérebro é onde mais se tem células nervosas no intestino. E depois no coração. Olha, eu nem sabia da questão das células nervosas que o senhor me falou. Eu achei que era mais assim, uma forma que as pessoas falam, né? Nosso intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Porque realmente quando você não está bem no intestino, nossa senhora. Sim, por isso que é aquele termo enfesado, né? É verdade. É isso mesmo, né? Enfesado. Se o intestino funciona bem, você fica ansioso, fica de mau humor, né? E já se sabe que o mau funcionamento intestinal, né, está relacionado com tudo. Não só o mau funcionamento intestinal, porque mas eu vou no banheiro, não significa que você tem uma flora intestinal saudável. Porque o que controla mesmo o sistema intestinal e é principalmente no intestino delgado, não no intestino grosso, onde são formadas as fezes, mas no intestino delgado, onde são absorvidos os alimentos. Então, tudo é uma questão do que você está absorvendo. Se você come lixo, você vai absorver lixo e a sua flora intestinal, que controla todo o seu sistema imunitário, todo o seu sistema nutricional, vai ser uma flora lixo, bactérias que produzem doença. Então você tem que ter uma flora intestinal adequada. E hoje, né, pelo que a gente sabe, eu vou dizer que praticamente 100% das pessoas não têm uma flora intestinal adequada. Justamente por causa do estilo de vida, por causa da dieta. Sim. Não é? Então isso tudo aí vai influenciar. Você vê, como nós estamos falando aí dos pilares da saúde, longevidade, bem-estar, o senhor falou do sono, agora estamos falando de alimentação. Dieta, alimentação. Dieta, né? A gente, já falei, é uma frase assim já dita por muitos, você é o que você come. Sim. Só que isso vai muito mais além, né, doutor? Porque eu já ouvi falar, eu acredito que o senhor pode me dizer com mais propriedade, que tipo, você tem que até saber uma dieta adequada para você. Cada pessoa que tem alimentos que reagem de uma forma negativa no seu organismo e você uma vida inteira ingere. É a mesma questão daquela intolerância. Quando você é intolerante, existem vários alimentos que são inflamatórios, que não faz bem para você e que você não sabe nem da onde está gerando um problema. E é a alimentação. Sim. Então, vamos partir do princípio simples. Sim. Tem como você detectar isso através de testes. Hoje, testes genéticos, alimentares, nutricionais, via alergias alimentares, aquela coisa toda. O princípio seria daí, se eu quiser tomar uma postura diferenciada em relação a isso, eu partiria desse princípio. Isso é muito caro, mas você pode tomar isso aí de uma maneira racional e barata, né? Primeiro comendo comida de verdade. Não é? Sim. Tá? Desembrulhar menos, desempacotar menos, né? E descascar mais, né? Começa por aí. Adorei, né? doutor. Segundo, nem sempre isso é satisfatório, porque hoje os alimentos, né, eles são alterados geneticamente. Isso é verdade. Tá? E eu estou falando isso de alimentos que são usados aí no dia a dia, né? Como cereais, por exemplo,
frutas, né? As frutas são alteradas geneticamente para produzirem mais açúcar, né? E o açúcar da fruta é a frutose, que é um açúcar que o corpo, o organismo sabe ou não gosta muito bem de metabolizar isso aí e transformar em gordura. Em energia, desculpe. Sim. Transformar em energia. Então, geralmente, o que acontece quando você tem um excesso de frutose? O organismo começa a depositar, porque ela tem outras fontes de obter energia melhores. Por exemplo, gorduras. Tá? A gente sabe que 70% da forma que os músculos preferem para produzir energia são a partir de gorduras. Porque o músculo consome muita energia. O músculo consome energia até quando a gente está dormindo, porque tem que manter aquele tono muscular, o diafragma que nos faz respirar um músculo, então a musculatura, né? E outra coisa, o coração é músculo, também funciona sem parar. Graças a Deus, né, doutor? Então, os músculos preferem gordura, porque produzem mais energia. 1 grama de gordura metabolizado produz 9 quilocalorias. 1 grama de proteína ou de glicose, né, produz em torno de 4. Então, o músculo prefere gordura. Já o cérebro prefere glicose, que é uma forma de obtenção de energia rápida. Entendi. Mais rápida. Agora, não é desculpa para você comer açúcar. Por quê? Porque o seu corpo sabe fabricar açúcar quando ele precisa. Olha que interessante. Então, açúcar não é essencial, não faz parte de uma dieta essencial. Açúcar você pode retirar ela 100% da sua dieta. Sim, e quando eu falo de açúcar, seria benefício isso. Quando eu falo de açúcar, não é a sacarose que você põe no cafezinho, faz doce com ele, tá? E a sacarose ainda é problema, porque metade da molécula da sacarose é frutose e a outra metade é glicose. Então, a frutose em excesso a gente já sabe que é péssimo, né? Sim. Dá gordura no fígado, né? E então, não existe carboidrato essencial. O carboidrato, a glicose que você precisa basicamente de glicose para o seu metabolismo, principalmente cerebral, ele é produzido no seu fígado num processo chamado neoglicogênese, onde proteínas, tá, e gorduras são transformadas em glicose na medida do necessário. E esse glicogênio forma uma substância chamada glicogênio, como a reserva de glicose, tá? Ela é acumulada principalmente no fígado e nos músculos. Quando o músculo precisa de uma energia rápida, vamos supor, quando você começa a malhar, tá? A sua musculatura consome rapidamente aquele glicogênio e daí começa a consumir gordura. Começa a consumir a sua gordura, suas reservas de gordura. Sim. Por isso que é interessante, aí a gente já vai para uma outra coisa que é interessante, você malhar em jejum. Eu já ouvi falar muito isso, doutor, malhar em jejum. Malhar em jejum. Qual seria realmente esse benefício? Mas eu vou pedir que o senhor segure a resposta. Vou chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais bate-papo com o Dr. Carlos. Estamos de volta hoje, especialmente 3 blocos, porque é muito interessante, né? Eu acredito que todo mundo tem que estar com atenção a esses detalhes que às vezes prejudicam a nossa saúde e está totalmente dentro do nosso alcance, né, doutor Carlos? É verdade, porque por desconhecimento, às vezes você vai tendo mais informações em relação à qualidade de sono, ao que você come, que é só questão de você fazer escolhas, né? Doutor, finalizamos o bloco anterior, eu não quero perder a linha em relação a essa questão de malhar em jejum. Eu sempre ouvi falar muito isso, mas realmente, por que seria tão bom? Qual é o benefício? Em termos assim, bem, né, não complicar as coisas. Sem muito técnica, assim, né? Tá? Que um dos motivos é o que eu falei, a partir do momento que você começou, em mais ou menos meia hora, você consome as suas reservas de glicogênio, não são muitas. Mais ou menos de meia hora que você começa a malhar, tá? Aí depois, por isso que é interessante até você, de repente, começar a malhar pelo exercício aeróbico,
que é Já uma começar caminhada. gastando mesmo. Sim, aí você gasta. A partir desse momento, o músculo vai começar a consumir gordura, tá? Porque ele precisa de muita energia, não tem mais a glicose, que é o consumo rápido, ele vai começar a queimar gordura, não é? Então você regularmente começa a queimar gordura. Então esse já é um motivo. O segundo motivo é que você começa a produzir um hormônio no estômago chamado grelina. Nossa. Esse hormônio é um hormônio que provoca fome. São basicamente 2 hormônios que dão fome. Primeiro é a insulina, Sim. tá? E que também está relacionado com a questão da glicose, faz a glicose entrar dentro da célula, aquela coisa toda. Então a insulina e a grelina, né? E a grelina, ela estimula, além do apetite também, ela estimula a produção de um hormônio, né, chamado hormônio do crescimento. Olha, Tá? Que não é um hormônio para quem já cresceu, você não vai crescer mais. Mas no adulto, ele tem uma função o quê? De criar massa muscular, de regenerar. Todo mundo busca. Sim, Inclusive buscam através Sim. das questões dos anabolizantes, né? Sim. GH, que eu já chego lá. Ah, olha eu já acelerando, então, doutor. é uma maneira natural de você produzir o hormônio do crescimento. Tá? Legal. Que no adulto ele tem uma função muito importante de crescer massa muscular, Sim. regenerar fibras musculares, inclusive fibras musculares cardíacas, não é? Então é muito interessante hoje a gente usar GH em pessoas que tiveram problema de infarto, por exemplo. Olha. A recuperação é outra coisa. Tá? Maravilha. Ele é um hormônio regenerador, né? É lógico que tudo aí tem a sua dose. Então, e a outra maneira de você produzir GH também é você não jantar e deitar em seguida. Olha. Porque o GH também é produzido durante o sono. Então, um sono adequado, realmente o estado de repouso, melhora a sua produção de GH. Mas esse não jantar, eu não entendi. Tipo assim, tem um certo horário que às vezes as pessoas falam, não coma nada após as 18 horas. É mais ou menos por aí? Sim, mais ou menos por aí. Depende da hora que você for deitar. Pelo menos umas 3 horas 3 horas antes de dormir você não pode. Se você tiver com fome, sei lá, toma um chazinho aí, desde que não seja chá verde, né? E nem café, porque a cafeína vai atrapalhar o seu sono, né? Sim, é que tem gente que tem mania de tomar café à noite. Sim, tem gente que mas não é sensível. Água pode, um chazinho pode, sim. não vai interferir. Não vai interferir em nada, porque Olha, a que digestão maravilha. é praticamente zero. Porque se você come e vai dormir, você não está repousando. O seu organismo está trabalhando. E uma das coisas hoje que a gente recomenda muito, né? Que tem muita gente fazendo, e não é uma coisa da moda, porque antigos já faziam há muito tempo, é o jejum intermitente. Não existe há muito tempo, mas hoje está mais falado. Sim, porque as pessoas hoje estão fazendo mais. Se estuda muito metabolismo e muita bioquímica, né? E esse jejum, realmente, eles são efetivos. São efetivos. E na realidade, já ouvi falar que até fazem bem você fazer. Fazem bem. Igual como eu falei, o jejum faz liberar o GH, então ajuda você a ganhar massa muscular. Se achava que você perdia massa muscular, não, você ganha massa muscular fazendo jejum. É lógico que você tem que se alimentar corretamente, uma alimentação rica em boas gorduras, não é? E em proteínas, na base da sua dieta. Boas gorduras e proteínas. É um bom começo, diria assim, doutor. Porque as pessoas realmente, elas não sabem, né, se alimentar de uma forma adequada. Então você, às vezes, tem muitas dúvidas, as pessoas são leigas. E aí você vai lá, por exemplo, vai lá no supermercado, tem lá tanta coisa à disposição que eu acho que cada vez que eu entendo um pouco mais em relação à longevidade, qualidade de vida, boa alimentação, eu vejo o quanto nós estamos aí, são disponibilizados coisas nocivas pra gente, né? Que deveria ser até proibido estar lá na prateleira do mercado, o senhor não acha? Então, acho que hoje, assim, primeiro, evita tudo que é empacotado, enlatado. Empacotado. Industrializado. Se for comprar, leia o rótulo. Vê o que tem ali, o que você está comendo ali. Né? Por exemplo, né? Você vai lá comprar presunto. Aquilo é um lixo alimentar.
Meu Senhor. Sim, a não ser aquele presunto, que é o presunto salgado, que aqui no Brasil é muito difícil de encontrar, e quando encontra é muito caro, né? Porque é importado, né? E ele não pode ter conservante, porque fala, carne é cancerígeno, não sei o quê, tem essa corrente. Carne não é cancerígeno, carne fresca não é cancerígeno. O que é cancerígeno é carne processada. Então isso é cancerígeno, não é? Então se você come carne fresca, não tem problema nenhum, tá? E a carne fica como se fosse um vilão. Um vilão, né? sim. A carne não tem que comer carne. Então, e não é assim. Não. Você deve comer carne. É lógico que tudo em excesso faz mal. Sim. Não é? Então tem várias coisas que por exemplo, de proteína animal. Qual que é a proteína animal mais saudável que tem? Que existe. Aliás, são os alimentos mais saudáveis que existem. Não é? São as vísceras. E ninguém come víscera. Ninguém come víscera. Ninguém come fígado, ninguém come rim, ninguém come cérebro, ninguém come coração. Isso é verdade. E são os alimentos mais ricos. Isso aí, eles são exportados ou são descartados para fazer ração animal. Não é? Você não vê isso no açougue. Quando muito, você vê um fígado lá. Isso. O mais, assim, até aceitável é o fígado. Sim. Uhum. Agora, as outras que o senhor falou aí, rim, coração, sim, tudo são... não se acha. Não acha mesmo, não vê. Você vai achar talvez no interior, né? Lá no interior de Minas, nem do interior, eu sou de Belo Horizonte, a gente comia muita víscera. É um costume, talvez, da região? Acho que é o costume. O costume da né? região. Mas tudo que a gente estimula vira um costume, né, doutor? Eu acredito então, que a gente tem que falar mais isso. E, por exemplo, em termos de vitamina, por exemplo, a carne tem todas praticamente, não é? Os ovos, né? É lógico que a gente recomenda sempre ovo de galinha caipira, de preferência, criado solto, aquela coisa toda, mas às vezes é impossível. Mas hoje já tem algumas galinhas que são, vamos dizer assim, semi-caipiras, né? Então, já ajuda, tá? O ovo só não tem vitamina C. O resto tem tudo. Todo não mundo fala que o ovo é um ótimo alimento. E vitamina D. Que é a do momento, doutor. Que é a do momento, que na verdade não é uma vitamina. Que já está sendo considerado um hormônio. Não, é um hormônio. É um hormônio. Esse nome vitamina é errado. Hoje a gente está tentando mudar essa nomenclatura para hormônio D. Tá? Na verdade, o que é o hormônio D? Né? É um hormônio produzido na nossa pele, na epiderme, né? Através da ação dos raios ultravioletas do sol sobre o colesterol. Então é um hormônio esteroide. O que são hormônios esteroides? São hormônios que têm por base o colesterol. Não é? Sim. Matéria-prima é o colesterol. Tá? Então o colesterol não mata, tá? Colesterol, 80% do colesterol mais ou menos é produzido no nosso fígado, não é? De tão importante que ele é, o nosso organismo produz colesterol. Sim. Então, o hormônio D, ele tem uma ação, eu acredito que seja o hormônio que mais tem ações no nosso organismo. Desde do controle da quantidade de cálcio nos ossos, né, até um controle muito importante, que é o controle do nosso sistema imunitário. Sim. Por isso que teve tanta mortandade em relação ao Covid, né, na Europa, que elas têm muitos meses com pouca insolação. Sim. Além de terem muitos meses sem insolação, a maioria das pessoas, principalmente os que são de grupo de risco, que são pessoas mais velhas ou que têm comorbidades, e geralmente as duas coisas estão juntas, ficam dentro de casa. Uhum. Isso aí mesmo no verão eles ficam dentro de casa, eles não saem. Eu sei porque eu morei lá 3 anos. Tá? Não saem de casa, né? E não tomam sol de maneira nenhuma. Então, e no Brasil também, por incrível que pareça, que é um país super ensolarado, também a carência de hormônio D é crônica na população. Isso por quê, doutor? Porque ninguém toma sol. Ninguém toma sol. Sol mata, sol dá câncer. Né? Tem o horário certo, né? Tem o horário certo. Agora, o horário certo para produzir vitamina D, é eu criando polêmica. O horário certo para produzir vitamina D é o horário errado para todo mundo. Por quê? Porque a vitamina D é produzida pela ação dos raios UVB, ultravioleta B.
E o horário que mais tem quantidade de incidência de raios UVB é justamente o período entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. 11 horas que da é manhã. onde Aqui o em faz. Cuiabá é Sim, bem complicado. agora, é lógico que tudo tem incidência solar, tem a sensibilidade da pele, não é? E ninguém vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas exposto num sol desse. Qual seria o tempo? Tá? Tem que ser diariamente? Depende do tom de pele, diariamente. Diariamente. Depende do tom de pele. Até isso Tá? influencia É. também. Macete. Aham. Adoro macete. Tá. Fiquem Ele ligados, tem que ser gente. prático, né? Então, primeira coisa, uma exposição solar com pelo menos 1/3 do corpo descoberto. Tá? Não vale manga. Não adianta você estar lá de roupa Tá, exposta. Protetor solar no rosto, né? Então, por exemplo, no tórax tal, tórax descoberto, pernas tal, né? E mulher com biquíni. Sim. Tá. Começou a ficar vermelho, sai. Então você vê que uma pessoa que tem a pele muito branca, né? 5 minutinhos já foi. Já vai. Porque senão vai queimar. E queimar, o que queima, o que produz câncer é queimadura. É a queimadura. É a queimadura Que e as produz mulheres... também o excesso de ultravioleta, de raio ultravioleta, produz alterações genéticas nas células da pele e produz o câncer também. Sim. Tá? É uma coisa interessante porque as pessoas começaram a ter câncer de pele com a globalização. Porque o que acontece? Onde tem mais sol? Nos países tropicais equatoriais. As pessoas que ali sempre viveram têm pele mais escura. Sim, o negro estão na lá. África, por quê? Porque ali a pele dele o protege da grande insolação. Ele tem uma quantidade muito grande de melatonina. Sim. Tá? Seleção natural, praticamente. Aí o europeu que mora lá no norte da Europa, um alemão, vem para cá, se expõe, né? Vai aí plantar lavoura, se expõe ao sol, vai ter câncer. Porque a pele branca, aí nós voltamos na vitamina D, a pele branca é capaz de produzir uma grande quantidade de vitamina D, porque ela absorve muito raio ultravioleta. Então daí a gente chega a uma conclusão. Pessoas de pele escura, quanto mais escura, maior a tendência de serem carentes em vitamina ou hormônio D. Eu também já tinha ouvido falar isso. Sim. E outra coisa, pessoas com sobrepeso ou obesas também têm deficiência de hormônio D. Por quê? Porque o hormônio D, ele é solúvel nas gorduras, então ele fica depositado na gordura. Olha que interessante. Uhum. Nossa, e por isso também que pessoas com essas características tiveram mais mortalidade do Covid também. Sim. Por quê? Tinha pouca disponibilidade do hormônio Sim. D. Ainda tinham outras comorbidades, principalmente diabetes, resistência à insulina, que isso aí já faz com que eles tenham, além isso geralmente são obesos, hoje se chama síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e resistência à insulina ou diabetes. Isso tá? mesmo. São 3 coisas. Né? Então, isso tudo, além de deixar o hormônio D pouco disponibilizado, ainda eles são muito, vamos dizer assim, são caramelizados. O termo é engraçado, mas é isso mesmo. Né? Isso chama-se glicação. As células têm muita glicose depositada ali. E glicose, que é um açúcar, com calor, e a gente produz calor, vira caramelo. Não vira caramelo? Tá. Então, aquilo ali impede a oxigenação adequada das células. Porque essa caramelização ocorre também nos glóbulos vermelhos. E essa caramelização pode ser medida através do exame chamado hemoglobina glicosilada. Entendi. Tá? Então eles têm pouca oxigenação. O que tem pouca oxigenação funciona mal. Nosso corpo tem que ter energia. Então aí é uma das causas pelas quais o sistema imunitário também funciona mal, né, nessas pessoas. Sem contar que com várias comorbidades, são pessoas que são inflamadas, vamos dizer assim, Isso, né? Tem um processo de inflamação crônico. Também já uma pessoa para chegar a ser obesa, né? A pessoa já tem uma alimentação Essa síndrome metabólica começa em criança. Nossa. A gente leva 30 a 35 anos para ficar diabético.
Olha só, então são muitos anos, né, E realmente tem com que alimentação começar a tratar disso com criança. Né? Doutor, nós estamos com o tempo estourado, mas esse Eu assunto sei. é tão interessante. Não, isso aí é assunto para um mês. O senhor está atendendo em São Paulo? Você está morando em São Paulo? Eu estou morando em São Paulo. E de vez em quando de vez em quando eu estava aqui em vindo Cuiabá. mais aqui, mas aí com essa questão de pandemia, tudo, aí eu acabei atendendo online, né? Sim, agora o senhor me falou também no início que agora está totalmente no digital, por telemedicina. Sim, né? Então aumenta o alcance, Brasil todo. Mas Sim. quando que o senhor está de volta aqui em Cuiabá? Olha, agora a gente vai. Agora vem final de ano, né? O ano já acabou, né? Já foi, já entramos em dezembro, né? Então eu devo voltar a São Paulo agora esse final de semana. Aí vou atender lá, mas aí depois até em torno do dia 15, mais ou menos, aí já vem recesso, né? Porque Sim. vem um recesso e depois em janeiro, mas ainda eu não marquei nada. Mas nos avise que eu quero continuar esse papo. Doutor, mas antes de finalizarmos, o senhor tem uma especialização, né, que o senhor fez fora, que é em relação a essa questão que o senhor nos apresentou aqui, longevidade. Conta um pouquinho dessa parte para a gente finalizar. Assim, resumindo a minha carreira médica, vamos dizer assim, a minha história médica. Bom, eu terminei faculdade, fiz em Minas, em Uberaba, na Federal de Uberaba, e fiz a primeira especialização, eu fiz medicina do trabalho e fiz otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Sim. Tá? E como eu me interessei muito pela parte de medicina natural, mesmo porque... Medicina natural, adorei. Mesmo assim porque antes até... Eu começava a atender até pela própria especialidade, muita gente com enxaqueca e tudo, que todo mundo acha que tem dor de cabeça, sinusite vai para o otorrino. E um amigo meu, psiquiatra, a gente é muito amigo, vizinho, ele quis fazer, vamos fazer aí um curso de homeopatia, fitoterapia e tal. Aí fizemos um curso de homeopatia e fitoterapia. Na época isso aí não era nem especialidade médica, hoje a homeopatia é uma especialidade médica. Eu fiz o curso, mas não tirei o título, porque aí depois que virou, eu falei, não mexa com o título não. Mas eu fiz esse curso de homeopatia, que é uma pós-graduação, né? E depois eu me especializei em acupuntura. Né? Justamente porque para tratar distúrbio do sono, que a acupuntura é um dos melhores métodos para tratar distúrbio do sono, ansiedade, depressão, dores, né? E várias outras coisas. Tá? Então eu acabei fazendo acupuntura médica, sou especialista também em acupuntura. Não é? E depois eu fiz um curso, né, a Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento, que ela abriu na época uma filial aqui no Brasil, que chamava Brazilian Academy of Anti-Aging Medicine. E eu fiz a pós-graduação deles, né, em Medicina Anti-Envelhecimento. Medicina Anti-Envelhecimento, Medicina Regenerativa e Anti-Envelhecimento. Que legal. E medicina regenerativa tem várias coisas, né? Desde o uso aí do GH, células-tronco, que é uma coisa que está evoluindo. Ainda é considerado no Brasil experimental, mas tem efeitos. Ainda é considerado experimental? Exossomos, né? Peptídeos. Quer dizer, a coisa é muito, muito bacana. Tá assim, muito, né? E tem coisas que você não imagina. Exossomo, então, é uma coisa assim. Olha, então já vamos listar esse para a nossa próxima conversa, doutor. E célula-tronco também. Célula-tronco também é muito interessante. É uma coisa que está sendo usada com bons resultados. No Brasil ainda é considerada experimental. Então você não pode cobrar. Sim. Não é? Mas fora, Estados Unidos já e vários outros países, já é reconhecido, já é legalizado, eles fazem. Inclusive, o último congresso da Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento, a I4M, foi duas coisas que foram muito batidas lá. É o uso do GH, né? Que não é esse GH que o pessoal toma aí de anabolizante. Eles tomam os anabolizantes, mas é diferente, é o GH mesmo, né? Que é caríssimo, né? O uso de peptídeos associados ao GH, que tem um efeito GH-like, mas também dependendo do peptídeo, que são derivados de proteínas, neurotransmissores, etc.
Então, que tem efeitos bem interessantes, potencializa o efeito do GH. Que legal. Tá? E são mais baratos. E os exossomos, que são derivados de células-tronco, que têm uma capacidade regenerativa impressionante. Maravilhoso. Se tiver um tempinho agora, eu conto a história dos exossomos. Ai, agora a gente vai ter que deixar para a Então dá próxima bom. para deixar nossos telespectadores muito curiosos, né? Porque realmente esse assunto é muito interessante. Nós estouramos. Sabe do todos os vampiro que temas. suga o sangue e fica mais novo? O exossomo é por aí. Olha só, gente. Não que você vai virar todo vampiro, mundo. mas são derivados do sangue. Todo mundo de sangue vai aguardar jovem. novamente a visita do senhor Dr. muito Carlos, que eu tenho certeza que todo mundo ficou curioso ainda com esse grande finale, né? Tá bom. Olha, então já está convidado para Tá bem. voltar mais uma vez. Espero o senhor aí passar a sua agenda pra gente. Tá Quando bom. voltar em Cuiabá, por favor, está convidado a voltar aqui no Elgue Você. Tá bem. Quero te agradecer muito, Eu foi que agradeço maravilhoso a o nosso oportunidade. bate-papo. Obrigado, Tá bom? obrigado, pessoal. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Quer dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.